Olá, turma. Dando continuidade ao nosso estudo do equilíbrio dos corpos extensos, vamos resolver dois exercícios aqui como exemplo para auxiliar vocês na resolução da lista. Este exemplo fala o seguinte: a barra homogênea de peso P igual a 30 newtons está articulada no ponto A. O fio DC é ideal e forma com a barra na posição horizontal um ângulo de 30 graus. O bloco tem peso PB igual a 10 newtons, sendo o seno de 30 igual a meio e cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Determina a intensidade da força de tração no fio e as componentes XA e YA da força que a articulação exerce na barra. Bom, então nós temos aí uma barra, ela está em equilíbrio na posição horizontal, ela está articulada na parede, né, num ponto fixo, que seria o nosso eixo de rotação, e existe uma corda aqui que está sustentando essa barra, fazendo um ângulo de 30 graus com horizontal, e na extremidade da barra temos um blocozinho, né, uma massa pendurada. E a gente tem que aplicar então nesse exercício para resolver, achando as componentes XA e YA, as condições de equilíbrio de um corpo extenso. Ok? Esses XA e YA que ele está pedindo, esses componentes, são as forças de reação, de apoio. Na verdade, o que essa viga faz é pressionar, comprimir a parede, né, da direita para a esquerda, e como resultado da terceira lei de Newton, essa parede reage e exerce uma força sobre a viga. Essa força não está na horizontal, ao longo da viga, né, da linha que liga a viga da parede, e nem mesmo na vertical. Ela é uma força oblíqua. Portanto, ela pode ser estudada como em função de suas componentes. Aí daí o problema chamou de XA, componente horizontal, e YA, componente vertical. Ok? Então, o primeiro passo é trabalhar com as forças, né? Identificar as forças que atuam nesse sistema. Nesse caso, temos o próprio peso da barra, né? O problema fala que a barra é homogênea, quer dizer que o peso está no seu centro geométrico. Se a gente observar, o comprimento total da barra é 6 metros, então o peso está exatamente no meio. Então, do ponto de aplicação da força-peso até as extremidades, é a distância 3. A outra força é a força de tração na corda, né? Ela faz um ângulo de 30 graus horizontal, como nós já vimos, vamos chamar ela de T. A próxima força é a força peso do bloco, que está pendurado, né? O bloco exerce uma força sobre a corda exerce uma força sobre a viga para baixo, que é exatamente igual ao peso do bloco. Então vamos chamar de PB. E as outras duas forças são as componentes verticais, NV, e as componentes horizontais, NH. Ok? São, na verdade, o XA e o YA, mas eu troquei os nomes aqui, que eu achei melhor chamar de NH e NV, porque, na verdade, essas forças são forças normais, força de contato. Ok? Portanto, a nossa resolução ela está baseada em duas condições fundamentais, que é o somatório das forças igual a zero, lembrando que essa condição da primeira lei de Newton, ela estabelece que o corpo esteja em equilíbrio de translação, ou seja, a barra não vai sair de sua posição, não vai se mover nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, não vai sair de sua posição em relação a um referencial adotado. E a outra condição é que o somatório dos torques seja igual a zero. Torque é uma grandeza que tem para o movimento rotacional tanta importância quanto a própria força. Né? O torque é uma medida da tendência da força em fazer um sistema entrar em rotação. Então, nesse caso, o conceito de torque ele requer tanto o conhecimento do módulo da força quanto do ponto de aplicação da força. Pode acontecer que em um certo sistema a soma das forças seja igual a zero e o corpo está, portanto, em equilíbrio de translação, mas a soma dos torques seja diferente de zero. Portanto, o corpo entra em rotação. Então, ele não está
na condição de equilíbrio requerido. Okay? Se a gente observar, a componente T, a força T de tração, é a única força que não está nem no eixo X, nem no eixo Y. Ela é uma força oblíqua em relação a um plano cartesiano, tal que o eixo X passa ao longo da barra e o eixo Y passa ali no ponto de articulação. Então, o primeiro passo aqui que a gente pode fazer para melhorar esse problema é decompor a força de tração em suas duas componentes, Tx e Ty. Nós já sabemos como que se faz isso, né? A componente y está sem o ângulo, é seno, a componente x está com o ângulo cosseno. Então, Ty é t seno de 30, Tx é t cosseno de 30. Ok? Beleza, então impondo as condições, vamos lá. Primeira condição do somatório das forças é que, em relação ao eixo y, o somatório das forças tem que dar zero. A barra não sobe nem desce. Temos duas forças para cima, que é a NV, a TY, apontado para cima, e duas forças para baixo, que é os dois pesos, o peso da viga e o peso do bloco. Portanto, temos ali, ó, NV mais TY, são as duas forças para cima, menos peso da viga menos peso do bloco, igual a zero. Então, NV mais 0,5T, porque TY é T seno de 30 e seno de 30 é 0,5. Então, NV mais 0,5T igual a P mais PB. NV mais 0,5P, T é igual a peso da viga, que é 30, mais o peso do bloco, que é 10. Portanto, NV mais 0,5T é igual a 40. Temos aí, então, para a condição de somatório das forças zerar no eixo Y, que a normal mais a metade da tração é exatamente igual a 40, a NV. Agora, impondo a condição de equilíbrio no eixo X, somatório do eixo X da força no eixo X também tem que ser zero. No eixo X temos somente duas forças. Voltando aqui rapidinho, a gente tem no eixo X a NH, apontado para a direita, e a componente X da tração, apontado para a esquerda. Obviamente, essas duas forças se cancelam. Então, NH menos TX igual a zero, NH igual a TX. Mas o que é TX? É a projeção no eixo X, que está com um ângulo, é T cosseno de 30, que é 0,86. Então, NH é 0,86 vezes a tração. Temos, então, duas equações em relação à condição de equilíbrio de translação. NV mais 0,5T igual a 40 e NH igual a 0,86T. Ok? Então, isso não permitiu que a gente chegasse à solução final, que é encontrar o valor da tração. Para isso, nós vamos, então, para a segunda condição de equilíbrio, que é a condição de equilíbrio rotacional. O somatório dos torques tem que ser igual a zero. Nesse caso, nosso eixo de rotação, que é um eixo que tem que ser escolhido para resolver o problema, é arbitrário. No caso desse problema, o eixo é o próprio eixo de rotação da viga que está ali, né, que é o contato dela com a parede. Não existe outra possibilidade dela rotacionar em relação a outro ponto. Então, esse é o nosso eixo de rotação. Adotando esse eixo de rotação, a primeira observação que a gente tem que pôr em mente é o seguinte: nesse eixo de rotação atuam duas forças, que são as duas normais, a NV e a NH. Elas estão atuando exatamente em cima desse eixo de rotação. Então, o braço dessas duas forças, que é a distância entre a força e o eixo de rotação, nesse caso é zero. Portanto, essas duas forças não realizarão torque, já que elas estão atuando em cima do próprio eixo de rotação. Então, elas nem entrarão na conta. O torque da NV e o torque da NH é igual a zero, nem coloco na conta. Sobrou, então, a princípio, quatro forças. As duas componentes da tração e os dois pesos para baixo. A componente da tração Tx, que é a projeção de T na direção X, ela está atuando ao longo da barra. Observe que o efeito dessa tração não é rotacionar a barra, nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. O efeito dessa tração na posição X, na projeção da direção X, é comprimir a parede para dentro, né? Comprimir a parede para a esquerda, no sentido da barra penetrar na parede. Então, toda força, generalizando, toda força que atua de tal forma que a linha de ação da força
passa pelo eixo de rotação não realiza torque. O torque dela é zero. Então temos três forças, os dois pesos para baixo e a componente TY para cima. Então, os dois pesos para baixo, todos dois tendem a gerar um torque no sentido anti-horário. Se vocês observarem, a viga está presa aqui na esquerda. Se essas forças forem de intensidade suficiente, elas farão a viga descer, e ao descer essa viga começará a rotacionar no sentido anti-horário. Torque no sentido anti-horário é positivo. Então, primeiro começaremos com o peso da própria viga. O peso dela é P, e o torque desse peso P é o valor dessa força vezes o braço. Então é P positivo, porque é no sentido anti-horário, vezes o braço, que é 3. Ah, mas por que 3? Porque o peso está no centro da viga. O comprimento total da viga é 6, então a distância do peso até o eixo de rotação é 3. A outra força, o peso do bloco, também é no sentido horário, então também é positivo. Então eu coloco um maisinho ali, e o valor do torque é o valor do peso B, PB, multiplicado pelo braço dele. O braço dele é o próprio comprimento da viga, é a distância de uma extremidade até a outra. 6. Menos o torque da componente TY, que é o valor de TY multiplicado pelo braço. O próprio desenho dá esse valor, né? A distância do ponto de aplicação da corda, onde a corda entra em contato com a viga, essa distância até o eixo de rotação é 4. Então, menos TY vezes 4. Substituindo os valores, 30 vezes 3 mais 10 vezes 6, menos TY, que é a projeção de T na direção Y, está sem o ângulo. É T seno de 30. E seno de 30 é 0,5. Então, fica 0,5T vezes 4, igual a 0. Portanto, 90 mais 60 menos 2T igual a 0, T igual a 75 newton. Beleza? Com esse valor de T, que era o objetivo do problema, podemos voltar e encontrar os valores das duas componentes XA e YA que o problema pediu, que eu, na verdade, chamei de NH e NV. Então, voltando lá, NV mais 0,86T igual a 40. Substituindo 75 para T, chegamos que NV igual a 2,5 newton. NH mais 0,86T igual a NH igual a 0,86T, substituindo 75 para T, NH igual a 64,5 newton. Portanto, fechamos o problema, a solução do problema, uma aplicaçãozinha do conceito de torque.